Fala, dentista! Seja muito bem-vindo a mais um PSI Cast, o podcast que fala tudo a respeito da prótese, sobre implante. A gente tem uma novidade aqui, porque a gente vai falar como se tornar um dentista PSI, aquele dentista que não apenas executa a parte técnica da prótese sobre implante, mas que realmente usa uma estratégia para atender mais pacientes, atender a maior demanda de pacientes que estão carentes desse tipo de tratamento. Aqui não é apenas sobre técnica, mas a gente fala tudo que engloba a respeito dessa especialidade, que eu tenho certeza que vai fazer você se desenvolver não apenas tecnicamente, mas se desenvolver além de questão profissional, mas vai desenvolver aí a sua clínica em relação à parte financeira, estrutural. Isso daí reflete também para os seus colaboradores e os seus familiares, porque quando a gente vai bem no trabalho, com certeza isso reflete aí no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa residência. Isso impacta positivamente, ou não, né? Mas normalmente impacta positivamente aí na nossa família. Quando eu falo ou não, porque se tudo vai mal no trabalho, isso daí acaba também impactando na família. Então, se tudo vai indo bem, você leva aquela alegria, né? Aquela alegria de estar tudo bem ali no trabalho, também para casa, você chega mais leve, mais tranquilo e no lugar que você quer paz, né? Que é a nossa casa, a nossa residência. E aí eu tô aqui com o meu amigo querido Valdeni Júnior, que ele sempre traz perguntas relevantes aqui e hoje para mim sempre na verdade sempre é uma surpresa. Ele passa aqui as perguntas um minuto antes, né, do nosso podcast e eu acabo não modificando nada ali porque são perguntas que são bem interessantes aí que a gente deve saber para se tornar esse dentista, né? Esse dentista que não vislumbra apenas técnica, mas também vislumbra o acolhimento, o melhor atendimento do paciente, um melhor rendimento da clínica de forma global, né? Estrutura, pessoas que estão ali alinhadas com o seu propósito, que com certeza é reabilitar o maior número de pacientes possíveis de forma humanizada. E aí, Júnior, como que você está? Tudo bem? Tudo bem, doutor Pablo Santos. Muito obrigado a você que nos acompanha. Obrigado, doutor, por esse momento, por essa oportunidade desse PSCast, que é tão bom, tão enriquecedor para o dentista. O nosso tema de hoje é sobre no tratamento ali, o fechamento do tratamento em PSI. Então, doutor, como que acontece aí esse fechamento? Ele acontece com frequência ou acontece de ter muitas avaliações de não acontecer o fechamento e provavelmente as causas? Você poderia falar para a gente sobre isso? Muito bom. Então, em relação à consulta ali de avaliação, que a gente fala que com certeza é a primeira consulta, é o primeiro contato que o paciente tem com o profissional, que pode ser o executor ou não ali daquele procedimento, e com certeza quando é o executor acaba se conectando ainda mais esse paciente, mas isso daí também não impacta muito forte aí no resultado final da clínica, mas uma das questões que a gente deve verificar que vai impactar muito o fechamento é o que a gente chama de segmentação de agenda. Significa dizer que você deve dispor ou disponibilizar um horário específico para você realizar esse tipo de consulta. Eu falo que eu fazia de uma forma errada, a gente, como está iniciando ali o processo de atendimento dos nossos pacientes, a gente sabe que tudo é um aprendizado, é uma curva de aprendizado, a gente aprende com o outro, bate cabeça, aprende sozinho e vai sempre buscando uma melhoria contínua. Só que antes, o que acontecia? Eu atendia um paciente, fazia ali um procedimento cirúrgico, um procedimento de prótese, e aí entre um ou outro paciente eu atendia uma avaliação. E aí muitas vezes a avaliação é uma consulta muito importante, porque é ali que acontece o fechamento, é ali que você vai impactar positivamente, que deve impactar positivamente o seu paciente. Imagina bem, você depois de uma cirurgia cansado, você vai atender esse paciente que vai, onde você tem que mostrar que você está
com boas energias para fazer ali o tratamento dele, sendo que você foi consumido ali muita parte da sua energia por um procedimento anterior realizado. Então, o que a gente faz hoje? A gente segmenta a agenda. Segmentar a agenda significa dizer que numa manhã toda eu só vou fazer consulta de avaliação, primeira consulta, onde eu vou estar focado única e exclusivamente para isso. Nada pode me tirar ali o foco. Eu devo focar apenas nessa consulta, ou apenas na parte da tarde, ou apenas de manhã, ou durante o dia todo, que seja. Mas uma informação importante que o dentista deve saber é que você deve segmentar a agenda para fazer a avaliação, que com certeza, absoluta certeza, isso vai modificar os resultados que a gente tem. Então, assim, isso aconteceu comigo, acontece com vários profissionais, isso pode acontecer. Se você ainda não segmenta a agenda, eu aconselho fortemente para você segmentar, porque isso daí vai impactar consideravelmente no seu resultado. Então, faça isso, que eu tenho certeza que vai ser um grande diferencial aí no seu atendimento. Então, isso daí é uma das questões que a gente deve levar em consideração, impacta muito no fechamento ali dos casos clínicos. Muito interessante isso. E desde já, já pergunto, né? Eu questiono o dentista que nos assiste. Você tem essa dificuldade? Você tem esse tipo de dor de não fechamentos? Então, uma dica importantíssima. E se tratando, por exemplo, do não fechamento, né? Eu tinha perguntado se isso acontece com frequência, né? Você respondendo isso, explica pra gente o seguinte: é problema do paciente, o não fechamento, ou não houve conexão, ou qual é o possível problema? É com o paciente ou é com o dentista que não soube lhe levar a avaliação? Você poderia também responder isso pra gente? Com certeza, às vezes pode acontecer de você não efetivar a conversão ali do fechamento daquele atendimento. E aí existem várias objeções, você deve entender qual é a principal objeção ali daquele paciente para realizar o seu plano de tratamento. Então, existem vários fatores que são levados em considerações em relação à visão do paciente. Então, quais são esses fatores que o paciente tem ali uma possível percepção? Lógico que cada paciente tem uma percepção diferente, então a gente não pode criar ali uma receita de bolo, mas existem fatores que acabam se relacionando e acabam sendo padrão. Então a gente cria padrão onde há uma percepção. Qual é o padrão que eu posso perceber? Será que esse profissional, padrão número 1 que eu percebo, será que esse profissional ele tem ali reconhecimento técnico, ele é reconhecido tecnicamente pela, vamos dizer assim, ele é habilidoso, ele tem habilidade para resolver aquele tipo de problema? Então, será você, dentista, você mostra que você é capaz de resolver determinado tipo de problema ali para aquele paciente, você dá segurança para esse paciente? Então, se você for verificar assim, uma das questões que a gente observa, você acredita que eu fui fazer... hoje a gente está usando inteligência artificial para tudo, né? Muita coisa, não para tudo, mas para muita coisa. E aí eu fui colocar ali assim, o chat, me fala qual é a melhor clínica para fazer o tratamento dentário. Aí o chat foi e respondeu assim, olha, existem, igual estou colocando aqui, existem vários fatores que devem ser levados em consideração. E um dos fatores que ele colocou é da capacitação técnica do profissional que vai realizar aquele procedimento. E muitos pacientes, eles não observam isso daí tem que ser dito. Será que esse profissional tem a capacitação técnica para resolver isso? Você às vezes nem sabe o que fez esse dentista para chegar naquela posição de cuidar da sua saúde bucal. O que ele fez? Será que ele é o profissional que vai levar você chegar naquele resultado tão desejado? Será que aquele profissional ele estudou para isso realmente? Ele se dedicou para isso? Então, existem vários meios da gente observar isso. Será que a titulação dele está relacionado a esse meio?
né? Então ele tem a titulação necessária para isso? Será que qual é a experiência? Quantos pacientes ele já reabilitou? Qual é o tempo que ele está atendendo? Quais são os resultados desse profissional? Então isso daí deve ser fortemente levado em consideração, e isso sabe, levado em consideração pelos pacientes. Então isso daí não deve ser apenas visto pelo paciente, mas deve ser falado de forma intencional pelo profissional. Será que você, dentista, está falando a respeito de você, sobre a sua qualificação técnica, sobre os seus resultados, para esse paciente se sentir confortável em realizar o procedimento com você? Então isso daí é uma questão que a gente deve abordar de forma intencional para que o paciente faça ali o plano de tratamento com você. E aí muitos não fazem isso, e aí às vezes não tem o resultado que gostaria. Então esse é um ponto que é importante sim da gente abordar. E nisso, doutor, em passar essa autoridade no assunto, ter essa autoridade, isso aí envolve mesmo diretamente a credibilidade, né? O paciente, isso ele vê, você tem, passa para ele essa credibilidade. E em relação ao ambiente, doutor, e assim a estrutura clínica, isso também interfere em fechamento de tratamento? Com certeza. Hoje, né, isso daí interfere, mas eu falo que não é o fator principal. Não é, né? Não é o fator principal, mas interfere. Mas, de novo, não é o fator principal. Por que eu falo isso? Eu falo isso como exemplo vivo, né, dessa questão. Hoje a gente tem uma clínica muito estruturada, a gente tem aqui mais de 15 cadeiras. Então, nós temos uma clínica muito bem estruturada para o atendimento dos nossos pacientes, né? Só que nem sempre foi assim. Eu comecei ali do zero, onde eu tive um consultório com uma cadeira, um consultório muito simples, consultório todo usado num canto de rua, que muitos pacientes achavam ali que era, e eu gostava muito, eu morava no local que eu atendia, então eu separei a casa, parte para um consultório, parte para eu morar, para que não aumentasse muito os meus custos ali com aluguel, né, para ter 2 aluguéis e tudo. Então, muitos pacientes achavam ali que era meio estranho o local, e aí, segundo a minha secretária, falava que tinha paciente que voltava, não, estava entrando na rua, voltava, porque achava aquela rua estranha. Então, isso impacta, se você colocar ali a estrutura, então impacta a localização, impacta nesse resultado, mas não é o fator principal. Tanto é que muitos pacientes iam lá naquele cantinho de rua para fazer o seu tratamento, e muitos pacientes. E hoje eu construí essa estrutura que a gente tem hoje, com mais de 15 cadeiras, a partir de uma cadeira naquele cantinho lá. E aí, se eu falar que não dá certo, eu estou mentindo. Então, funciona, mas, com certeza, com uma estrutura mais bem desenvolvida, com certeza você gera mais autoridade para mostrar, olha só, e aí até mesmo uma história, né? Olha só de onde que eu vim, olha onde que eu tô, e esse é uma estrutura que o paciente se sente mais confortável para entregar ali a sua saúde bucal, para realizar aquele sonho que ele tanto quer. Então, se você tem nada de errado, você tem uma estrutura mais simples, mas é importante, se você tem ali um crescimento, isso daí mostra também a sua autoridade no assunto. Quando você começa a se desenvolver, é importante você investir ali na sua estrutura. Então, por isso que eu falo que também quando a gente aprende uma nova especialidade, uma especialidade que vai gerar rentabilidade ali para a clínica, para o consultório, é importante a gente investir no consultório. Quanto mais a gente investe ali no consultório, mais a gente cresce. Foi isso que eu fiz, vários dos nossos alunos fazem isso, e aí é importante você fazer aquela teoria do montinho montão, né? Começa com um montinho, investe um pouco, já ganha um pouco mais, investe mais um pouco, já ganha um pouco mais, e assim você vai criando a sua casa dos 3 porquinhos, vamos dizer assim, né? Aquela casa onde dificilmente o lobo mau vai assoprar e vai cair. É uma casa alicerçada, né? Que é alicerçada em rocha mesmo,
porque não é uma estrutura simples. Eu falo que tudo aquilo que eu sei, que eu construí, eu sei fazer, porque eu comecei do zero e hoje eu estou nessa posição e eu sei todo o percurso que deve fazer para chegar em uma determinada posição. Então, isso daí é a casa dos três porquinhos, né? A casa que você vai lá e bum, constrói do nada e alguém vai assoprar e vai derrubar tudo. Não é bem assim. Então a gente sabe o caminho que deve trilhar, sabe ali onde é alicerçada aquela estrutura, sabe que é bem fortalecida. Então por isso que a gente deve entender todo esse processo, né, de aprendizado e implementação. E quando você, né, aprende, implementa, vai trabalhando ali com essa questão do investimento, e aí você acaba dando mais conforto para o paciente ali para realizar esse tratamento. Então, com certeza, a estrutura mostra que você tem uma autoridade no assunto, e isso daí acaba dando mais tranquilidade para o paciente realizar ali o fechamento. Imagina bem, você chega num consultório todo desorganizado, todo desarrumado, um negócio todo antigo ali para você fazer. Tem pacientes que já vieram aqui falando assim, paciente que fez reforma no consultório de dentista, falando que não faria tratamento com aquele dentista, de tão desorganizado que estava a bancada do dentista. Meu Deus, eu vou ser atendido aqui nessa desorganização. Então, ou seja, quanto mais organizado, mais bem estruturado, isso daí chama a atenção do paciente, o paciente tem essa percepção e isso daí faz com que ele tenha mais confiança naquela estrutura para realizar o tratamento. Então, também sim faz diferença, não é o ponto principal você começar com uma estrutura vamos dizer assim, vamos colocar essa estrutura com os designs, né, com uma parte mais, um investimento mais alto numa estrutura, não é o ponto principal, mas com certeza isso daí chama a atenção da pessoa para dar mais tranquilidade para realizar ali o plano de tratamento com você. Doutor, você falando aí da estrutura, mas é diferente uma coisa da outra, estrutura e ambiente. Um ambiente que é acolhedor, um ambiente que é humanizado, tem lugares que até tem mimos, né? Então isso também impacta também, o paciente vai ali e gosta tanto daquele ambiente que fala, olha, eu nem vou orçar em outro lugar mais, eu gostei de você, gostei do atendimento. É diferente, estrutura e ambientes, e isso também impacta. Com certeza, isso daí impacta diretamente aí no resultado do profissional, porque é o atendimento humanizado, né? A gente já até falou isso a respeito em outros podcasts, né? A humanização, o se importar com a pessoa é o que é o principal objetivo. Então a gente tem uma cultura aqui na empresa de, né, o cliente é o nosso principal objetivo, é que ele tenha uma experiência bacana aqui agradável, na nossa estrutura, né? Para ele se sentir não apenas no início ali do tratamento, mas toda a experiência no decorrer desse tratamento seja um diferencial ali para que ele tenha aquela sensação de, nossa, que bacana, eu quero estar aqui sempre quando eu precisar, depois de terminar o tratamento de qualquer outro tipo de atendimento, eu vou estar voltando aqui e com certeza eu vou indicar outras pessoas. Então, esse não adianta apenas, por isso que eu estou falando, né? A gente falou que não é apenas estrutura, né? Tanto é que falei que uma estrutura simples funciona, mas uma estrutura com vamos dizer assim, a parte como que eu posso te dizer, como que a gente chama assim, a parte de obra, a parte de arquitetura, né,
mais bem planejada, essa parte de arquitetura mais bem planejada, com certeza chama muito a atenção ali da pessoa, mas não é o principal. Porque se você estiver lá no simples e tiver um atendimento humanizado, você se importar, você mostrar que você realmente tem a capacitação técnica para resolver aquele problema, o paciente se sente confortável em fazer tratamento com você. Mas aí, se você tiver também a estrutura, isso daí gera mais confiança ali daquele paciente. Mas se você tiver uma estrutura e a recepção tá lá, nem cumprimenta a pessoa, você é mal atendido, o que adianta? A pessoa também não vai querer voltar ali. Então, por isso que é um conjunto de fatores que vão levar ao paciente ter mais confiança em realizar o plano de tratamento ali. Não adianta agora eu só vou investir em estrutura e eu não vou investir em pessoas. A gente tem que investir em pessoas para que essas pessoas reflitam aquilo que o dono pense no atendimento ali dos pacientes, né? Eu falo que o gestor, o proprietário pense, é a cabeça do gestor ali que vai fazendo esse treinamento com cada membro da equipe, e aí o membro da equipe tem ali a certeza que qual é a sua verdadeira função, qual é a importância de cada profissional ali, que isso daí com certeza vai impactar diretamente no resultado final ali da clínica, do consultório, independente do número de pessoas que você tiver ali junto. Às vezes a gente está ali com 2, 3 pessoas no consultório, 2 pessoas que seja, se essas 2 pessoas estão bem alinhadas culturalmente, em relação aos valores, atendendo bem ali a pessoa, e aí isso aconteceu comigo, né? Eu comecei com 2 pessoas, e aí hoje a gente está aí com mais de 30 pessoas, só que 2 pessoas alinhadas com os valores e culturalmente ali, com aquilo que a gente prega, e isso daí fez com que a gente aumentasse bastante a nossa empresa, e aí por isso que a gente tem bons resultados. E aí é isso, se você tem pessoas alinhadas com a sua cultura e valores, com certeza o resultado vai vir. Muito importante esse detalhe, muito bom. Gostei muito quando você falou isso aí, está alinhados, né? Que isso também impacta também. Tá todo mundo com aquela mesma visão, com aquela mesma missão, querendo a mesma coisa, o mesmo. Isso. Todos querem ir a Roma, todos têm o seu propósito, muito importante isso. Doutor, agora, pelo jeito que você falou aí, o fechamento então do paciente é várias coisas ali que concorrem para esse acontecimento. Do dentista, a autoridade dele, transmitir a segurança, a estrutura, o ambiente, são várias coisas, né? Mas agora, tipo assim, se o paciente vem até o seu consultório, doutor, porque ele está interessado em fazer o tratamento, ele quer fazer um implante, ele quer saber mais sobre isso, ou seja, alguma coisa levou ele para isso. Mas vamos falar assim, financeiramente, a questão financeira do paciente em si, ele não vai fechar ali agora. Corre-se o risco dele fechar futuramente, não vou deixar esse paciente de lado, não. Ele veio aqui, não fechou. Foi embora, né, ele não, achou que tá caro, né, porque o fechamento também você vai passar o preço e vai passar o valor. Né? Já foi temas de nosso podcast aqui, passar o preço e o valor. Sim. E o paciente, então, vai. Mas futuramente ele pode ser um fechamento, não foi ali agora, mas vai acontecer depois. Vou manter contato com esse paciente. Como é que é, doutor? Esse fechamento futuro, a chance dele acontecer? Então é muito alta, porque principalmente o fechamento muitas das vezes não acontece ali naquele primeiro momento. Então, tem até, vamos dizer assim, estudos que mostram, né, se você for ver, não precisa nem de buscar muitos estudos, valores com ticket médio alto. Vamos dizer assim, eu falo você, dentista, eu falo que você precisa de um produto agora, e aí esse produto custa acima de 10 mil, um exemplo aqui. Normalmente a pessoa pensa para estar comprando, não vai passar o cartão ali na hora. Só se você tiver já muito certo desse produto, só que você não fechou ali na hora, você já vem pesquisando isso já há muito tempo para fazer ali esse investimento. E aí quando você passa um valor mais elevado para o paciente, é normal o paciente pensar para depois fazer ali aquele fechamento. Então se você esquece desse paciente, não ativa essa memória que ele tem a necessidade desse produto e o que está causando de problema nele em não ter esse produto, a chance é ele postergar, né? É ele
procrastinar ali o início do tratamento. Então, quanto mais você faz esse acompanhamento, maior a chance de você ativar e trazer esse paciente ali para o seu consultório e para você realizar realmente o tratamento. Então, por isso que a gente fala, né? A gente chama de follow-up, a gente tem que fazer o acompanhamento depois desse paciente. Então, hoje muitas clínicas não precisa de ter vamos dizer assim, ter ali uma estrutura muito grande, mas muitas clínicas hoje têm profissionais que trabalham até apenas com isso. Tem clínicas que têm até mais de 1, 2, 3 profissionais só trabalhando com follow-up, o acompanhamento desse paciente. Quando ele chegou na sua clínica e não fechou, sabe que existe um prazo de maturação dessa ideia do fechamento. E aí a gente tem que fazer esse acompanhamento. E aí eu pergunto para você, dentista que nos acompanha aqui, você faz esse acompanhamento desse paciente ou você deixa ele livre ali? Porque às vezes você aqueceu tão esse paciente para ele fechar o tratamento, ele está bem aquecido, quando ele vai em outro lugar ele já fecha. Mas quem aqueceu foi você. Só que você não acompanhou, você apenas deixou a bola lá na marca de pênalti para outro fazer o gol. Então, ou seja, você tem que fazer ali esse acompanhamento para que isso venha se converter aí no plano de tratamento que você propôs para esse paciente. Então, é dessa forma que a gente faz aí o nosso acompanhamento. Então, o follow-up é fundamental, porque isso impacta diretamente no faturamento do consultório, da clínica. Então, você tem que fazer realmente esse tipo de acompanhamento. E voltando a falar em valores, em preço e valores, né, no caso aí, existe alguma estratégia tipo, executando essa estratégia aí em questão de preço e valor, pagamento, formas de pagamento, o fechamento, a possibilidade de fechamento é grande. Tem alguma estratégia nesse sentido? Com certeza. Também é muito do dentista em relação à estratégia para facilitar ali a efetivação do plano de tratamento do paciente em relação ao pagamento. Tem muitos colegas que ainda, e eu também era assim, a gente acaba tendo uma mentalidade, uma crença limitante que fala que o paciente não vai pagar, vai ficar inadimplente, e aí você acaba só fazendo ali o plano de tratamento ou à vista ou no cartão. E muitas vezes valores de ticket médio alto, o paciente ele não tem ali o cartão liberado para fazer esse plano de tratamento, e aí você acaba perdendo ali a possibilidade de realizar o tratamento desse paciente. Então hoje muitos consultórios e clínicas de alta performance acaba fazendo com que o paciente tenha facilidade nesse pagamento no próprio boleto. Então, você pode fazer no boleto da própria clínica, tem financeiras que dá para você facilitar ali para o paciente. Lógico que financeira acaba o paciente cobrando um juros mais elevado, mas e aí você tem que verificar se vale a pena para você, se vale a pena para o paciente, se você pode fazer esse parcelamento ali no boleto para o paciente e acompanhar, porque existem réguas de cobrança, sistemas com réguas de cobrança para você evitar que essa inadimplência venha. Existem inadimplências, existe, mas essa inadimplência ela deve estar reduzida. A média aí para a clínica odontológica, se você tem uma inadimplência girando em torno de 5%, 8%, é interessante essa inadimplência, porque normalmente é a taxa que você paga por cartão de crédito. Se você paga essa taxa, é melhor você facilitar. Eu sempre dou um exemplo. Qual que você prefere? Vender 50 mil no cartão, e aí o cartão, vamos colocar 5% aí. E aí você vai receber, vamos colocar que você receba, só para facilitar o meu cálculo aqui, você vai receber 45 mil, mas você parcelou 50 no cartão. Ou você prefere vender 100 mil com 5% de inadimplência, ou seja, você vai receber 95 mil. Qual que você prefere, receber 95 mil ou receber 45 mil? Porque você perdeu 50 mil em vendas, porque o paciente ele não tinha condição de pagar ali no cartão, porque não tinha limite de cartão. E aí qual que você prefere? Isso daí posso dizer que é só o começo.
Entende? Só o começo, esse exemplo. Então você prefere vender mais controlando essa inadimplência, tendo um trabalho de controlar essa inadimplência, ou vender menos e não ter preocupação com o controle da inadimplência? E aí é questão de perfil do dentista. Eu prefiro vender mais, mas quem prefere vender menos, está tudo bem. Então vende só no cartão aí, que aí vai vender menos e aí você não vai ter preocupação em ficar controlando essa inadimplência. Nada na vida é fácil, né? Você acha que você aumentar o faturamento é assim? De boa, ficar tranquilo? Tudo tem um trabalho, tudo tem trabalho. Tudo tem trabalho. Se você vai aprender prótese sobre implante, é um trabalho, você tem que aprender ali, mas você tem que se desenvolver. Se você aprender uma nova especialidade, é um trabalho. Ninguém aprende assim do nada. Agora vou mentalizar que eu vou aprender. Isso não existe. Você tem que arregaçar as mangas e implementar ali alguma prática que venha fazer com que você se desenvolva. E é assim que funciona. Então, você tem que usar de estratégias para isso. Ou seja, uma estratégia que eu acabei de falar é você fazer o parcelamento em boleto, que você controlando a inadimplência, que é um trabalho, vai te gerar um aumento do faturamento. Se você quiser aumentar o faturamento na sua clínica, faça aí esse tipo de ação. Parcele, facilite o pagamento desses pacientes, mas lógico, com controle. Você não vai ficar parcelando para todo mundo. O paciente já está com várias restrições, você vai parcelar para essa pessoa? Entende? A pessoa chega lá com o nome limpo, tudo certo, ele tem um salário, tem um trabalho, aí você não vai parcelar para essa pessoa porque ele não tem limite no cartão. Então é questão de bom senso. Quando você começa a ter esse bom senso, com certeza isso daí vai impactar positivamente no faturamento do seu consultório, da sua clínica. Então essa é a informação importante que você deve pegar e aí executar. Então muitos ouvem isso e continuam fazendo a mesma coisa. E aí vai acabar mantendo o mesmo faturamento. Para você sair de um nível para um outro nível, você tem que ter mudança. Se você não mudar, você não vai crescer. E aí, para você crescer, tem que ter mudança. E toda mudança gera desconforto, gera ação. Todo crescimento gera desconforto. Não existe crescimento sem dor. E aí, ou seja, sem trabalho. Você tem que trabalhar nisso. Isso daí, o trabalho vai impactar no seu resultado. E a gente está falando aqui resultado em faturamento. Ok, professor. Eu quero destacar aqui que tudo isso que você tem esclarecido, tem falado aí, são experiências reais, né? São estratégias que você utiliza, né, até o dia de hoje, né, no seu dia a dia clínico e que funcionam. Então, o dentista que ouviu aí esse PSCast e quer, né, implementar essa especialidade no seu consultório, né, seguindo essas orientações, essas boas ideias aqui nesse podcast, com certeza vai melhorar muito essa parte de fechamento, né, de tratamento. E com certeza, esse podcast foi assim um podcast muito bacana, eu gostei demais, porque, né, quem assistir, eu tenho certeza, e não apenas assistir, mas se colocar em prática tudo isso que a gente falou aqui, tenho certeza, não tem erro, você vai ter um aumento aí no faturamento. Eu posso até fazer um resumo daquilo que a gente falou aqui no final. A gente falou de segmentar a agenda, a gente falou de demonstrar ali a sua autoridade para aquele paciente, melhorar ali a sua estrutura para esse paciente e depois facilitar a forma de pagamento para esse paciente executar todo o plano de tratamento com você. Quando você faz essas mudanças, não tem como ter erro no seu processo de fechamento. Isso daí você vai acabar impactando em mais vidas, podendo ajudar mais pessoas a sorrirem. Tá certo? Gente, um abração, fiquem com Deus, até o nosso próximo PSI Cast. Valeu! Okay. Obrigado, e vou aí reforçar, se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, segue o nosso perfil no Instagram, @profpablosantos, e você vai estar por dentro aí de mais conteúdos como esse. Você vai ver vários episódios a gente tratando desse assunto de prótese sobre implante, e com certeza vai te ajudar muito no seu dia a dia clínico. Valeu, pessoal, tchauzinho, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.